Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quinta-feira da 11ª semana depois de Pentecostes, celebrando São João Maria Vianney, nosso padroeiro, digo dos padres, sobretudo dos párocos. Padroeiro dos párocos. 40 e poucos anos, hein? Naquela paróquia. E, sabe, eu tenho pena dos párocos, porque hoje se encontram numa situação, realmente o exercício de uma função que se exerce entre a cruz e a espada. Eles estão entre a cruz e a espada. É que há uma mentalidade muito errada acerca dos párocos, sobretudo dos párocos, né? De uma submissão, de um subjugamento absoluto e restrito ao bispo. Isso está canonicamente errado. Isso está errado, canonicamente errado. Na verdade, o direito aqui canônico sofre uma ingerência do direito civil. Para o direito civil, a autoridade religiosa é o bispo e ponto. E ele tem o domínio, inclusive econômico e proprietário, de toda a diocese, de todas as paróquias, capelas, tudo. Mas segundo a visão do direito canônico, não é assim. Não é assim. A paróquia é uma pessoa jurídica própria, uma pessoa jurídica autônoma. Que devia... Os bispos nem sabem isso. E quando sabem, fazem vista grossa porque gostam do poderzinho, né? Do poder a mais. Né? E não é assim que o bispo possa meter o seu bedelho na administração da paróquia e mandar e fazer e desfazer. Não é assim. Não é assim. Né? Então, se diz, sim, que cada fiel na igreja tem sobre si 3 pastores próprios. 3 pastores próprios, que significa que eles têm a direção direta, eles têm o direito de dirigir diretamente aquela alma, aquele fiel, né, para a salvação. Eles têm o poder de pregar, eles têm o poder de ordenar, eles têm o poder próprio, é deles. Então, assim é do Romano Pontífice. Ele tem o poder sobre todos os fiéis, de pastor, poder de pastor. E pode mandar, instruir, falar, fazer. Né? Por isso que vem as leis e os decretos e os motos próprios e tudo mais que vem de Roma. Então, o Romano Pontífice é o grande pastor. O segundo pastor das mesmas ovelhas, só que agora numa porção menor, é o bispo diocesano. Os bispos auxiliares não têm poder nenhum. Mas o bispo diocesano, esse tem o poder sobre a grei. Também ele é um pastor próprio, inclusive para fazer leis, inclusive para legislar. E diretamente sobre a salvação de cada um dos fiéis da sua diocese. Ele é pastor próprio. O terceiro pastor próprio é aquele que agora sim está bem próximo aos fiéis, que é o pároco. O pároco também é pastor próprio. E isso não se respeita. Isso não se ouve, não se acata essa realidade. E se usa muito do direito civil para essa ingerência. Mas, enfim, os bispos sempre querem ter todo o poder na sua mão. Querem só a obediência e o seguimento cego dos seus padres,
dos seus párocos. E isso hoje não pode mais ser assim. Diante da realidade da igreja, nós não podemos mais admitir isto. Né? Fica essa posição, o bispo, o pároco, que vê aquilo que está acontecendo na igreja, que consegue entender que a eleição de Bergoglio foi fraudulenta, que ele não é papa, que ele é um antipapa. Não é o primeiro, vejam, é o 38º. Né? Não é uma situação inédita. Antipapa já tivemos 37 antes deste. Né? Então não é uma coisa... Mas que percebe o bispo, o pároco, que percebe que este antipapa reveste ainda todas as características, que ele é de fato o falso profeta de Apocalipse 13:11, pronto. Quem dos bispos, dos párocos, vê os seus documentos? Sim, nós temos já a primeira exortação apostólica pós-sinodal, Dei Verbum, mas ali está apenas um programa de destruição. Por isso, o cisma acontece mesmo na exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, é neste que está o cisma. Quem vê o que Bergoglio tem feito no seu antipontificado, o quanto ele destrói o próprio papado, quanto ele destrói a Santa Igreja Universal, quanto ele é moralmente abjecto, quanto ele é doutrinalmente errado, cheio de heresias. Bom, um pároco, um bispo que vê isto, não pode manter... Ele é responsável pela salvação das suas ovelhas. Ele é pastor próprio. Não pode manter-se em silêncio. Né? Faz um pecado terrível, um pecado de pastor, que abandona as suas ovelhas. A mão do lobo. As mãos do lobo. E com elas se abandona também as mãos do lobo. Não há saída, queridos, para párocos e bispos, não há saída senão abrir a boca e dizer toda a verdade daquilo que hoje acontece na igreja, na contra-igreja. Não há outra saída, não há. E reunir em torno de si os paroquianos que lhe derem ouvido, e com estes continuar a ser a Santa Igreja Una, Católica, Apostólica, Romana. A Santa Igreja Una, Católica, Apostólica, Romana. Santa já disse, né? Não tem outra medida a ser tomada por um pároco, por um bispo. Tem que romper com Roma, o pároco tem que romper com o bispo e com Roma, se for o caso. Tem que romper nítida e claramente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O problema é que tem que se manter católico. Tem que manter a Igreja Católica neste mundo. Esse que é o fato. E conservar a comunhão com o antipapa, o falso profeta, é estar caminhando decididamente rumo à comunhão com o anticristo e aquele a quem ele representa, Lúcifer. E não demorará muito, estarão rezando missas inválidas. Por enquanto rezam missa válida, ainda rezam missa válida. Mas não demora muito, será invalidada essa missa deles. Se continuarem querendo ser obedientes, cegamente obedientes ao antipapa. E logo depois
não só uma missa inválida, como uma missa luciferiana, oferecida como culto a Lúcifer, como culto a Lúcifer. Esse é o caminho, esse é o íter. Não há duvidar, não há duvidar. Estamos num momento gravíssimo. Eu tenho pena dos párocos, muita pena dos párocos, porque tem aí esses bispos, tudo comunistas, comungados com Francisco, com a sua agenda 2030, 2025, 2030, e com a disposição, uma mesma disposição, e até pior, que a disposição dele de destruir a igreja com o comunismo, com tudo aquilo que há de mal e de pior. Vejam aqui no Brasil. Vejam aqui no Brasil. O Brasil sirva de exemplo. Vejam a nossa CNBB. Veja, nossa CNBB. Mas que lamentável, que triste ver que os párocos não investem contra, ver que os bispos não investem contra, não são límpidos, claros, não é mais de meia conversa, de escondido não rezar mais na confraria. Só dizer o nome dele na missa, mas não ter a intenção de rezar a missa na confraria. Mas isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Que é isso? Que é isso? Está enganando a quem? Só a si mesmo. Porque ao demônio não engana, nem a Deus. Engana a si e ao seu povo. Só a si e ao seu povo. Então, não existe meias medidas. Estamos no tempo de tomar medidas sérias e corajosas. Corajosas. E os párocos estão entre a cruz e a espada. Não tem jeito de escapar dela, senão com a verdade. Senão com a confissão em bom tom e alta voz. Com todos os termos ditos e declarados. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Tem que ser assim. Honrar os nossos predecessores. Honrar São João Maria Vianney. Pensar na cura, na salvação das almas. É isso que tem que se fixar, focar nisto. Focar nisso aí. E por isso, vencer tudo. Vencer tudo. Oremos pelos párocos, sobretudo pelos párocos, que estão numa situação realmente muito difícil. Muito difícil. E eles têm que ter coragem de enfrentá-la. Tem que enfrentar isso. De qualquer forma, estarão enfrentando. Se nada fizerem, estarão combinando com o mal. Terão feito a pior escolha. Estão fazendo, na sua grandíssima parte, estão fazendo a pior escolha. A pior. Aquela que jamais poderiam fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.